Olá, estamos aqui na nossa aula de geografia e geografia é também localização do espaço. Conhecer esse espaço ao qual a gente se locomove e saber a nossa localização, onde estamos, num espaço físico. Então, hoje nós temos o famoso GPS, né, um Google Maps, enfim, que a gente utiliza um sinal que vem pelo satélite, a gente recebe no nosso aplicativo lá do celular. Mas, há muito tempo atrás, nem mapa tinha. E os povos, eles se locomoviam muito de um lado para o outro, tinham os navegadores, até no mar, que nem referência tem. E aí, como que eles se localizavam? Bom, eles se localizavam pelas constelações, ou seja, as nossas estrelas servia de uma espécie era um indicador do espaço onde ele se encontrava. Você já olhou para o céu e viu esse conjunto de estrela aqui, que é essa mesmo, chamado de Cruzeiro do Sul? Pois é, o Cruzeiro do Sul, essa estrelinha aqui, que é a maior estrela, a mais brilhante, ela aponta para o lado sul. Então, quer dizer, se eu preciso, o lugar que eu preciso ir tem essa localização sul não é um local específico, é uma localização. Então, se ele tem, aí eu tenho que seguir e ir para o lado que aponta a estrela, essa estrela brilhante, bem brilhante do Cruzeiro do Sul. Então, vamos lá. Essa estrela, essa mais brilhante do Cruzeiro do Sul, Cruzeiro que ele faz se a gente traçar uma linha imaginária, ele faz uma cruz, deixa eu ver. Ali já está traçado. Então, é uma cruz. Essas estrelas têm nomes. Essa mais brilhante é a estrela de Magalhães, ou estrela alfa. Então, ela aponta, se eu estiver nessa posição aqui, isso vai indicar posição sul. Então, vamos lá. Bom, está aqui indicando a posição sul. Se eu virar as costas para essa estrelinha, para onde ela indica a posição sul, se eu virar as costas, eu vou ter de um lado leste e oeste. Então, eu viro as costas para a estrela sul, eu tenho da minha mão direita a estrela leste e da minha mão esquerda eu tenho o oeste. Se eu estiver de costas virada para a estrela de Magalhães. Mas isso, calma aí que a gente vai entender direitinho. Olha só, aqui tem, é o Cruzeiro do Sul, essas 4 estrelas aqui. Elas são mais brilhantes no céu. Então, quando a gente olha à noite, a gente consegue identificar direitinho qual é o Cruzeiro do Sul. Tente uma noite que o céu não estiver nublado, que você vai conseguir. E ainda tem aquele aplicativo do celular que pode te ajudar a localizar a estrela do sul. Então, vamos lá, mas não é só essa constelação Cruzeiro do Sul, Estrela do Sul, não Cruzeiro do Sul. Nós temos também outras constelações que indicam, por exemplo, a Ursa Menor. A Ursa Menor tem essa constelação com essas estrelinhas aqui, seguidas. Se a gente localizar, essa última estrela parece uma pipa, não parece? Olha só, a pipa e o rabo da pipa. Então, essa última estrelinha aqui, ela aponta para o norte. Que legal, não é? Então, para eu descobrir o sul, eu tenho a estrela do sul. Mas se eu descobrir o sul, eu vou descobrir para onde fica os outros, o norte, leste, oeste, porque basta eu virar as costas para a estrela, né, para o Cruzeiro do Sul. Mas, se eu não vi o Cruzeiro do Sul e o que eu vi foi
essa constelação Ursa Menor, eu vou observar a estrela polar, que faz parte dessa constelação, e eu vou descobrir para onde fica a localização norte. Vamos lá. Então, é isso que nós vamos estudar, os pontos cardeais. Quando a gente pega um mapa, a gente vê a rosa dos ventos, que é aquela, né, parece uma florzinha, fica norte, sul, leste, oeste. Então, a gente pega essa rosa dos ventos, a gente sabe quais estados ficam na localização sul, quais os estados ficam na localização norte, leste, oeste. Mas, se a gente não tiver o mapa na mão, a gente pode conseguir nos localizar pelas constelações também, ou pelo nascer ou o pôr do sol. É isso que a gente faz. Se for à noite, constelações. Se for durante o dia, nascer ou pôr do sol. Mas a gente já sabe, né, que o nosso planeta, esse daqui é o planeta Terra, isso daqui é do solo lunar, da Lua. Então, a gente já sabe que o nosso planeta ele é muito, muito grande. Tão grande que onde a gente está, no planeta Terra, a gente não consegue ver a Terra por inteiro. Para ver esse planeta, nós temos que ir para um local muito, muito distante lá no espaço. E aqui, se eu for para a Lua, eu consigo ver o planeta Terra inteiro. Quero mostrar para você o planeta Terra lá da Lua. Olha só, imagina, isso daqui é o solo lunar, ele tem essas crateras mesmo. Gente, a Lua está ali, ela não está. A Terra é que está girando em torno da Lua, não é? A Terra que orbita em torno da Lua. Mas o que acontece? Essa sensação de movimento aqui, na verdade, é a sonda, onde está a minha câmera, que está em movimento, orbitando a Lua. Então, se a sonda vai passando, ó, vai fazendo esse movimento aqui, vai chegar um momento que a Terra vai aparecer. Olha lá a Terra aparecendo, bem pequenininha. Então, a sonda está orbitando e chega um momento em que a Terra apareceu. Imagina eu fazendo isso em torno de uma bola. Vai chegar um momento que eu vou conseguir ver o que está lá do outro lado. É a Terra. É diferente da nossa, de quando a gente está na Terra e a gente está vendo o pôr do sol. É diferente, porque aí a Terra está girando, mas aqui a Lua está paradinha, o que está orbitando é essa sonda e a Terra, tá bom? Muito lindo, né? Vou parar por aqui. Então, vamos lá. Então, nosso planeta é enorme. O planeta, ele realiza movimentos no espaço. Então, ele fica ali, ó, fazendo movimentos no espaço. E também ele gira ele fica em torno do Sol e ele gira também em torno do seu próprio eixo, olha. Imagina que eu coloque uma bola aqui, ó, e eu, na ponta do meu dedo, eu rodo essa bola fica girando em torno do próprio eixo. E ela vai girar sempre no sentido anti-horário. O ponteirinho do relógio não faz isso, ó. O ponteirinho do relógio gira assim, mas a Terra, ela gira em torno do próprio eixo desta forma, tá? Então, a Terra, ela gira desta forma. Só que a Terra, imagina, o Sol está aqui. Digamos que esse meu dedo aqui seja o Sol, ó. Aqui é o Sol. A Terra tem um movimento em volta do Sol, mas ela também está girando aqui, ó. E o giro que a Terra faz aqui, em torno do próprio eixo, é o que corresponde ao dia e à noite. Imagina o Sol aqui, o raio solar.
ele não vai iluminar a Terra inteirinha, ele vai iluminar apenas o lado que está voltado para ele. Só que quando a Terra gira, ó, quando ela gira, ela faz sentido anti-horário. Quando ela gira, então essa iluminação do Sol vai incidir sobre a Terra num ângulo completamente diferente, né? Então ele vai mudando. Por isso que eu digo que quando é noite aqui, quando é noite aqui, é porque esse lado do Japão está voltado para o Sol. Quando é dia aqui, esse lado, o Brasil está voltado, o ladinho do Brasil do globo está voltado para o Japão. Vamos lá. Então, a Terra, o movimento da Terra em torno do Sol, em torno de si mesmo, o movimento da Terra em torno de si mesmo, é repetitivo e ele vai ocorrer no sentido anti-horário, contrário do ponteirinho do relógio. Então, olha só, imagina aqui o globo terrestre girando aqui no dedinho do menino. Esse é o movimento em torno do próprio eixo. Esse movimento se chama rotação. E é esse movimento que ele vai dar os dias e a noite. Imagina eu aqui com a lanterna batendo aqui. Ó, minha lanterna é o sol, eu estou lá, ó. Então, eu clareei essa parte, mas lá do outro lado, a luz da minha lanterna, do meu sol, não estará clareando a bola. Então, do outro lado vai ser noite. Bom, quando o nosso planeta realiza esse movimento em torno do próprio eixo, parte dele fica iluminado pelo Sol e a outra parte não recebe iluminação. É a mesma coisa, imagina só, você, aqui é o eixo, e você ficar girando no mesmo lugar, fazendo isso, ó, em torno do próprio eixo. É esse movimento que vai fazer com que parte da Terra, ó, iluminada, essa parte aqui tá escura. Então, ó, quando ela volta de novo, quando é essa parte que está iluminada pelo Sol, essa parte aqui está clara. E aqui atrás está escura, é noite. Então, a combinação desse movimento com a posição do Sol em relação à Terra é que vai ser responsável pelo dia e pela noite. Então, vamos lá. A Terra girando em torno do próprio eixo. Por que tem essa inclinação? A Terra não gira em pezinha, ó, ela gira meio inclinada, assim. Por isso que tem essa inclinação. Então, a Terra estava girando no sentido anti-horário. Ela leva 24 horas para ela dar uma volta completa em torno do próprio eixo. E aqui está o Sol. Olha só, a luz do Sol veio, está clarinho. Desse outro lado aqui, escuro. Quando ela girar esse lado aqui para o lado do Sol, aí vai ficar claro e este lado vai ficar escuro. Olha só, Sol iluminando. Então, aqui é dia, do outro lado, noite. Quando a Terra fizer a meia volta, aqui vai ser dia, do outro lado, noite, porque o Sol está aqui no mesmo lugarzinho dele de sempre. O que está movimentando é a Terra fazendo esse movimento. Bom, em virtude disso, a gente tem a hora de dormir. Em virtude desse formato esférico da Terra, né? Um formato esférico, não é plano. A gente tem, no nosso planeta, não tem começo nem fim, pois ele não tem lados. Ao longo de seu movimento e de sua posição com relação ao solo, sempre haverá uma parte que não estará iluminada. Então, sempre será noite em algum lugar da Terra. Sempre será noite em algum lugar da Terra. Porque sempre terá uma parte que não estará iluminada. Sempre será noite. Esse fato gerou uma expressão engraçada. Sempre é hora de dormir em algum lugar do nosso planeta. Você certamente já deve ter ouvido falar que quando é dia no Brasil, é noite no Japão. Isso ocorre exatamente em virtude dos movimentos de rotação terrestre. Então, vamos lá. As Olimpíadas esse ano.
poucos jogos passaram durante o dia e pela manhã. Então, por quê? Esses jogos, na verdade, que passaram aqui para a gente pela manhã, estavam acontecendo lá no Japão, as Olimpíadas foram lá, e estavam acontecendo lá no Japão à noite. Porque se é dia aqui, é noite lá no Japão. Porque a gente está no oposto desse globo terrestre. Apesar da nossa observação, de a nossa observação mostrar que o Sol se desloca pelo céu, esse é apenas um movimento aparente. Então não fica parecendo, quando a gente olha lá no céu o Sol nascendo, fica parecendo que o Sol está assim. Isso é aparente, isso não acontece. Na realidade, o Sol está ali paradinho no seu lugar e a Terra é que realiza esse movimento. O Sol está paradinho e a Terra está se movimentando. Isso se chama rotação. Além desse movimento, aqui a Terra ainda está fazendo esse movimento em torno do Sol. Então, isso, e aí está também rodando. Rotação, dia e noite. Esse movimento aqui vai gerar as estações do ano. Então, por causa do movimento da Terra, tanto a direção em que o Sol surge como a direção em que o Sol desaparece, eles recebem nomes especiais, que é o leste e oeste. Então, leste e oeste é onde o Sol nasce e o Sol se põe. Então, se eu olho, o Sol, se eu da minha casa, eu pela manhã, eu vejo que o Sol está nascendo daquele lado, é porque aquele lado marca a posição leste. Se o Sol se põe desse lado, esse lado marca a posição oeste. E ainda, ele tem outros nomes. Então, vamos lá ver. Olha só, o garoto está aqui na casa dele, e aí, ele, desse lado aqui, ó, ele sabe que toda manhã o Sol nasce daqui, ó, aparece atrás dessa montanha. E o Sol se põe de lá. Então, onde o Sol, nascer do Sol, se chamado de leste. Aí o Sol vai fazer... O Sol está paradinho. Na verdade, quem está movimentando é a Terra. A Terra vai girando, né? De repente, a Terra fica numa posição que eu olho, o Sol está lá em cima. Aí a Terra gira de novo, mais um pouquinho, e o Sol se põe. Aí começa a clarear lá no Japão, né? Lá do outro lado. Esse é chamado pôr do Sol. E ainda tem outros nomes. Leste, ó, para gravar. Indica a direção onde o Sol surge e também é chamado de oriente ou nascente. Vamos lá. Onde o Sol nasce é chamado de oriente. Onde o Sol se põe, ou nascente do Sol. Ou leste. Onde o Sol se põe é chamado de ocidente. Ou ainda poente ou oeste. Então, por isso que lá no Japão, a gente fala os povos do Oriente. É porque é Oriente, é o nome dado nesse lugar onde o Sol se põe. Não é o lugar, é a posição que o Sol se põe. Então, oeste indica a direção onde o Sol desaparece, também chamado de ocidente ou poente. Então, vamos responder? Complete as frases abaixo com os termos adequados. Direção onde o Sol surge. Aí pode ser direção onde o Sol surge, pode ser oriente, leste ou nascente. Direção onde o Sol desaparece, pode ser oeste, ocidente ou poente. Falei o contrário aqui. O ocidente é onde o Sol se põe. Terminamos por aqui. Comemore, seja grato.
Brinque bastante e sorria. Sorria sempre. Beijo muito grande.